Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 16 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade à nossa pauta do nosso capítulo 5, a respeito da Segunda Guerra Mundial. Para isso, eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês na página 297. Eu vou pedir para que vocês tirem fotos, se for possível, para mandar para o pessoal que está sem apostila. Vocês coloquem no grupo de vocês, ok? Bom, começar o nosso item falando a respeito do esforço de guerra feminino, né? A respeito da participação das mulheres nesse conflito, como que foi importante a presença feminina. Bom, eu falei para vocês nas nossas últimas aulas, né, que a Segunda Guerra Mundial, ela marca como se fosse uma nova fase da Revolução Industrial, né? De fato, está acontecendo uma Revolução Industrial, tudo está sendo inovador, inclusive a presença feminina. Bom, as mulheres nesse período, 40% das mulheres acabaram indo para a agricultura trabalhar, por conta que os maridos, os filhos, eles eram praticamente obrigados a se alistarem no exército, né? Eram homens entre 16 e 60 anos, tinha aquela questão, aquela obrigação de ter que se alistar. Então, a economia, a agricultura não podia parar, então as mulheres tinham que acabar indo para o campo para cuidar da agricultura. E 50% das mulheres acabavam indo para as fábricas trabalhar. Trabalhavam na parte da limpeza, na parte da rouparia, da cozinha. Algumas mulheres acabavam se alistando também para trabalhar como enfermeiras, né? Ali na linha de frente. Algumas também tiveram a participação negativa durante esse período, né? Algumas trabalharam nos campos de concentração, exercendo uma força brutalmente nos campos de concentração, algo bem horrível e bem vergonhoso para a nossa categoria, né? Para nós mulheres. Mas infelizmente isso aconteceu. Elas trabalharam bastante também na questão do meio de comunicação, ou seja, tentando decodificar alguns códigos de guerra que chegavam, principalmente na Inglaterra, né? Os códigos dos nazistas, elas foram bastante importantes também para tentar traduzir o que estava naquele código. Bom, aqui até fala na página 327, né, que durante a Segunda Guerra Mundial as mulheres tiveram um importante papel no esforço de guerra, como na manutenção da economia cotidiana do país. Como muitos homens foram lutar nas frentes de batalha, as mulheres acabaram tendo de assumir funções variadas no campo e nas cidades. Além disso, contribuíram no suporte de diversos serviços militares. Aqui tem até a foto de um cartaz estadunidense de 1943, convocando mulheres para participar da guerra. As mulheres não participaram diretamente, né, pegando assim em armas, atirando, indo ali para o confronto, né? Mas elas tiveram essa participação delas, né? Aqui tem até mais ou menos o que elas estão fazendo, né, nessas fotos, né? Na primeira mostra, em 1944, Serviço Voluntário das Mulheres. São 1 milhão todas as voluntárias, garantindo os primeiros socorros, organizando as evacuações e acolhendo os sem-tetos, né? Como nós sabemos, uma guerra da proporção, ainda mais que foi a Segunda Guerra Mundial, tinha muita gente que acabou ficando sem onde morar, passando fome. As mulheres foram importantes nesse aspecto também, de ajudar a fazer comida para alimentar esse povo. Aqui no segundo exemplo, no canal uma central telefônica, né? Assume como guerra feições de vigilância e espionagem, né? Na questão da decodificação dos códigos, né? De mensagens secretas. E no terceiro aqui, né? Sem serem diretamente incorporadas aos serviços auxiliares dos exércitos, numerosas mulheres trabalham nos depósitos militares, onde realizam a maioria dos serviços de manutenção, cozinha, limpeza, manutenção de veículos e rouparia. Ou seja, né, sem as mulheres, assim, as coisas básicas não tinham como levar para frente, né? Precisava da presença feminina. Inclusive, a Inglaterra foi o primeiro país que viu que a necessidade de ter as mulheres, né, da participação feminina durante esse período. Bom, na página 328 e 29 nós temos alguns exercícios, né, para que vocês respondam. E agora nós vamos entrar na questão do avanço dos aliados, aqui na página 330. Bom, na última aula que nós tivemos aqui na plataforma, né, nós vimos a questão da invasão da União Soviética pelos alemães.
Nós vimos, professora, por que eles invadiram a União Soviética? Vocês se lembram, por conta da questão do comunismo, para frear o avanço do comunismo, por questões ideológicas também, o Hitler queria espalhar a questão nazista, né? E também por conta de questões econômicas, né? E depois, em seguida, nós vimos a invasão, o ataque à base naval de Pearl Harbor, que fica no Havaí, onde os japoneses atacaram. Até então, os Estados Unidos, ele não tinha entrado diretamente na guerra, né? Tava assim, só nos papéis, ali meio por baixo dos panos, mas diretamente os Estados Unidos, até o ataque de Pearl Harbor, não tinha entrado na guerra. O ataque foi o estopim para que ele, de fato, entrasse na guerra ao lado dos aliados. Aliados, França, Inglaterra e a União Soviética. E o eixo é a Alemanha, a Itália e o Japão. Bom, aqui no primeiro parágrafo da página 330, ali no item O Avanço dos Aliados, nós vamos ver que até 1941, as forças do eixo, né, quando falamos eixo, vem na nossa cabeça Itália e Alemanha, estavam em evidente vantagem sobre os aliados. Mas por que estavam em vantagem? Eles cada vez mais estavam ocupando territórios, estavam cada vez mais expandindo a ideologia nazista, né? Lembre-se da França, nessa questão da ocupação de território, que 1/3 da França tinha sido ocupado pelas tropas do eixo, as tropas de Mussolini e de Hitler, aqui até fala. As tropas de Mussolini e Hitler conseguiam manter seus territórios e avançar pouco a pouco, cada vez mais, enquanto as tropas dos aliados estavam meio que parados. Mas até que, depois que os Estados Unidos sofreu esse ataque, aqui vai até falar, porém após o ataque de Pearl Harbor e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os aliados passaram a ter cada vez mais vantagens. Se lembrem também da questão da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entrou também na Primeira Guerra Mundial, como que ele foi importante para o conflito, né? Como que eles conseguiram evoluir até vencer a guerra, né? Depois da participação dos Estados Unidos, fornecendo armamento, fornecendo soldados, né? E os Estados Unidos, vocês se lembram que tinha acabado de passar por uma crise, a crise de 1929. Infelizmente, a Segunda Guerra era importante para que eles conseguissem reerguer a economia deles, para vocês terem uma ideia. No segundo parágrafo, né, nós vamos ver que enquanto as tropas alemãs lutavam no território russo, elas estavam invadindo a União Soviética, já tinham conquistado alguns territórios, como o da Ucrânia e dos países eslavos, né, já tinha conquistado bastante o território russo. Tropas aliadas enfrentavam o eixo, né? Ou seja, enquanto os alemães estavam ali na Rússia enfrentando, o que os aliados decidiram? Decidiram ir para outros lugares, tentar tomar o território da mão dos alemães. Isso ocorreu em 1942, no norte da África. Os aliados tiveram uma vitória importante e invadiram o sul da Itália. Quando falamos Itália e Alemanha tem o Pacto de Aço, vocês se lembram, né? Uma auxilia a outra quando as coisas não estão dando certo, né? Então, alguns soldados alemães que lutavam na Rússia tiveram que fazer o quê? Tiveram que deixar a Rússia ali, né? Naquela luta e tentaram o quê? Auxiliar a Itália nesse combate. Auxiliando a Itália nesse combate, inevitavelmente, os soldados que estavam na Rússia deu uma diminuída na tropa, né? A tropa acabou diminuindo porque muitos soldados foram ajudar na Itália. Aqui até fala, com suas forças debilitadas por conta da redução de tropas e a forte resistência à Rússia, o exército alemão foi derrotado em 1943 em uma batalha na região russa de Stalingrado. Bom, em Stalingrado, de fato, os alemães acabaram perdendo a batalha. Antes de chegar em Stalingrado, a operação que eles estavam planejando é tomar a capital Moscou, a capital da Rússia. Só que como eles não conseguiram chegar, eles nunca conseguiam invadir a Rússia de fato, eles decidiram invadir Stalingrado, que é uma cidade ao sul. Stalingrado por quê? Stalingrado porque Stalin é o nome do ditador comunista que era contra o nazismo, né? E por conta da cidade ter o nome de ser batizada de Stalin, era um dos motivos, né, para os alemães invadirem. E também tinha a questão do rio Volga, né? Que era um rio importante, tinha petróleo, ele despertou o interesse dos alemães, e também por conta de um grande centro industrial de tanques e arma.
Ou seja, então 300 mil soldados alemães jogaram bombas, foram jogando bombas e foram destruindo todas as construções, e os russos acabaram se enfrentando corpo a corpo, né? Acabou sendo uma batalha, uma carnificina, onde os russos e os alemães, através dos destroços ali, um atirando no outro, um jogando bomba no outro. Então foi uma das fases mais tristes da guerra, foi uma carnificina de verdade. Mas acabou que os russos acabaram vencendo essa batalha, que até então eles estavam perdendo, né? Até então eles venceram essa, que foi uma das batalhas mais importantes. Esse acontecimento foi simbólico porque representou o fim da invencibilidade alemã. Até então, a Alemanha nunca tinha perdido nenhum desses confrontos, nenhuma dessas batalhas. A de Stalingrado foi a primeira, então deu aquela instabilidade na questão alemã, né? Perderam, então, quando assim, o seu inimigo acaba perdendo, os aliados acabaram se fortalecendo, acabou dando mais uma fortaleza para os aliados. E assim, né, aqui vai falar com as sucessivas derrotas do eixo, né, os aliados passaram a organizar um plano de retomada da França. Lembra que a França, né, ela era um dos lugares mais ocupados pelos nazistas, era 1/3 da França ocupado. E o que eles bolaram? Que plano que eles vão fazer para ocupar a França? Em 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, que é o litoral norte da França, né? Em uma operação conhecida como Dia D. É um dia assim onde os alemães, os nazistas, eles não esperavam, né? Eles sabiam que eles iriam ser atacados, né? Que os aliados queriam o território da França de volta, mas eles não sabiam o dia e não sabiam o lugar onde as tropas dos aliados entrariam. Então, por isso também é conhecido como Dia D, né? Cerca de 150 mil soldados entraram no território francês, enfrentar os alemães, que estavam despreparados e não esperavam o ataque. A Batalha da Normandia, ela foi violenta e gerou muitas mortes de ambos os lados do conflito, né? Inevitável ter uma batalha e não ter mortes. E por fim, a invasão